Fala galera, velho Bruce na área, e conforme eu prometido, vim para falar sobre as referências e sobre as inspirações em The Batman. Lembrando que assim, em primeiro lugar, não tenho intuito de dar spoiler, só vou falar do material que já foi divulgado a respeito do filme, né? Seja pela própria Warner, os vídeos que eles vincularam, né? Seja em alguns outros sites de entretenimento. Deixando bem claro que o intuito desse vídeo é mostrar conhecimento e despertar o interesse das pessoas a respeito das obras desse personagem tão conhecido, tão maravilhoso que é o Batman, né? E também para que a pessoa tenha mais ou menos uma ideia de como é feito a formação de um roteiro para uma obra. Para começar, a gente precisa falar a diferença entre adaptação e aquilo que é baseado em personagens. A adaptação é quando você pega, por exemplo, uma graphic novel e você reproduz ela da maneira completa na tela, com alguma liberdade criativa ou não. A gente pode citar algumas adaptações de quadrinhos bem conhecidas. 300 de Esparta, tem O Corvo, V de Vingança, Watchmen, e é aquela que eu considero, sem sombra de dúvida, a melhor transcrição praticamente de um quadrinho nas telas, que é Sin City, do diretor Robert Rodrigues. Então vamos ao que interessa, The Batman. É notório para todo mundo, quando o filme foi lançado e começaram a especular a respeito de tudo sobre o filme, procuraram saber no que o filme era baseado. O diretor Matt Reeves ele disse que The Batman era inspirado em duas obras muito conhecidas do Cavaleiro das Trevas. Uma delas é essa daqui, Batman Ego, e a outra, Batman O Longo Dia das Bruxas. Vale lembrar que O Longo Dia das Bruxas faz parte de uma trilogia. Começa com O Dia das Bruxas, depois vem O Longo Dia das Bruxas e termina com A Vitória Sombria. Onde essas obras se encaixam em The Batman? Primeiro, O Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas já se inicia no próprio tema da trilha sonora do Batman, que é a música tema, é uma referência ao Halloween. O segundo aspecto é que na primeira cena, isso não é um spoiler, é uma coisa que não vai comprometer tua experiência de assistir o filme, mas assim, toda a história do filme se inicia no feriado de Halloween. E também tem um outro detalhe. Um detalhe que se iniciou numa obra emblemática do Batman, O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, né? E também em Batman Ano 1, que é o Batman falar a respeito das suas ações em forma de diário. Batman Ego já trabalha a mente do Bruce Wayne. Justamente a sua questão sobre a violência, sobre matar ou não matar, sobre a punição em relação aos criminosos, e é uma coisa que a gente vê no decorrer do filme todo. Então, essas duas obras se encaixam nesse aspecto do filme, mas podemos dizer com toda certeza que não foram as únicas obras que inspiraram o diretor Matt Reeves e o roteirista. Eu quero citar algumas para vocês. A primeira obra, Wayne de Gotham, livro indispensável para quem é fã do Batman. Outra obra que para mim fala mais no filme do que até as próprias citadas pelo Matt Reeves é essa daqui, o clássico Batman Ano 1. Outra obra que eu acredito que tenha tido uma relevância muito grande em The Batman é justamente esse arco de histórias do Batman Terra 1. Antes de mais nada, a gente precisa dizer uma coisa para você que é fã, para você compreender que existe uma dificuldade tremenda para os diretores, para os roteiristas trabalharem com Batman. Tem muitas obras do Batman que são marcadas pela questão da violência, pela questão do raciocínio, obras que geralmente foram feitas e voltadas para o público adulto. Mas Batman é a menina dos olhos da Warner. Batman é o produto mais rentável que eles têm. Então é complicado a gente dizer que a gente vai ainda ver um live action do Batman com censura mais 16 ou mais 18. A exemplo de Joker. Joker foi um sucesso tremendo e
você não via um balde de pipoca do Joker, você não via um copo do Joker, você não via, dificilmente você via alguma coisa focada para o público infantil inspirado no filme Joker, porque o filme era mais 18. Agora Batman não, Batman tem os acordos com brinquedos, acordos com bonecos, acordos com confecções de roupas infantis, com calçados, tem as colaborações entre a marca Batman com outras marcas, então é complicadíssimo você trabalhar com Batman e agradar tanto o fã que gosta de uma versão mais suavizada do personagem, quanto ao outro fã que gosta de uma versão mais adulta. Vale lembrar que o Matt Reeves e o roteirista fizeram muito bem o dever de casa, em termos de buscar referências das histórias emblemáticas de todos os períodos do Homem-Morcego. A gente vai destacar algumas coisas que aparecem no filme. Eu quero primeiro falar do equipamento do Batman. No filme, Batman usa uma lente de scanner, né? E essa lente ela foi utilizada assim, em duas obras específicas que a gente pode destacar. A primeira dela, Corte das Corujas, e a segunda, Batman Silêncio. Em A Corte das Corujas, o uso da lente é curioso porque mostra o quão Bruce é obcecado em seu trabalho como Batman. Ele está numa festa, numa comemoração, várias pessoas, entre eles toda a Bat-família, e ele está usando a sua lente escaneando todo mundo. E é bem curioso, porque mostra, por exemplo, Dick Grayson, Asa Noturna, acesso alto. Damian Wayne, Robin, acesso alto. Alfred Pennyworth, Mordomo, acesso irrestrito. Isso também mostra o quão é a relação do Batman com o Alfred. O Alfred realmente é aquela pessoa na qual o Batman confia plenamente. Um aspecto interessante dessas lentes de scanner é que ele não passa apenas a informação da pessoa, mas toda a informação que se encontra nas agências de inteligência e espionagem do mundo todo, bem como o computador da Batcaverna. Por exemplo, em Silêncio, ele dá informações preciosas sobre mercenários que haviam sequestrado um menino. Fala que um tinha sofrido uma fratura recente nas costelas, onde o Batman o acerta, e o outro tinha uma placa de metal, no qual o Batman usa um equipamento que acaba causando desorientação na pessoa. Um outro detalhe importante do filme é o traje do Batman. O traje do Batman a gente pode dizer que teve duas inspirações bastante importantes, uma que veio dos quadrinhos, que é desse quadrinho aqui, Batman 1889, também conhecido lá fora como Batman Gaslight ou também como Batman Steampunk. Nessa obra a gente vê o Batman usando essa gola alta que ele usa, né, com as costuras mais salientes, costuras mais grossas. A mesma forma, a gente olha principalmente o detalhe do nariz e o detalhe da parte frontal da máscara, uma homenagem direta a talvez um dos Batman mais conhecidos da história, que é o Batman do Adam West. Um outro detalhe, além dessas referências, é que a roupa ela tem detalhes das armaduras de samurai, principalmente na parte do abdômen e nos braços. Uma das coisas mais icônicas, mais conhecidas do Batman é sem dúvida o Batmóvel. E geralmente em todos os filmes do Batman, quando a gente vê o Batmóvel é sempre de uma tecnologia de vanguarda, é um veículo futurista, é algo geralmente à frente do seu tempo. A gente tem os exemplos do Batman de 1989 do Tim Burton, que é um dos mais queridos pelos fãs, o Tumblr da trilogia do Nolan, e justamente nesse filme a gente vê um Batmóvel que parece que foi roubado diretamente do set do Mad Max, né? Um Batmóvel mais rústico, né? Um motor que fala alto, uma coisa assim realmente assombrosa, né? E ele tem suas referências também no quadrinho. O Batmóvel do The Batman ele é inspirado em algumas histórias ali no período entre a década de 70 e 80, principalmente o período do Neil Adams e do Dennis O'Neil, mas também uma referência muito conhecida era do desenho da Hanna-Barbera, As Aventuras de Batman e Robin, onde o Batmóvel era meramente um dojão com alguns detalhes de morcego. A Batcaverna também tem aspectos curiosos, que
se assemelham a outras obras feitas pelo Batman, não apenas no quadrinho, mas também como os filmes do Nolan. A gente percebe que o Bruce Wayne ele não mora no mesmo lugar que a Batcaverna. Ele mora na Wayne Tower e a Batcaverna é em outro lugar. Há exemplo do Dark Knight Returns do Christopher Nolan, onde o Bruce Wayne ele mora numa cobertura e a Batcaverna em um outro lugar perto do porto, totalmente diferente. Agora eu vou falar do aspecto que eu considero mais importante. Mais do que o Pinguim, mais do que o Charada, mais que o Mulher Gato, mais do que o próprio Batman, que é Gotham City. Para quem não sabe, no início de sua carreira, o lugar de ação, o campo de ações do Batman não era Gotham City, era a cidade de Nova York. Gotham City surgiu algum tempo depois e com o passar dos anos, Gotham foi tendo uma identidade própria que hoje nós podemos dizer nitidamente que Gotham é um personagem, isolado até do próprio Batman. Nós temos o período ali, por exemplo, entre o fim da década de 90 e os anos 2000, que tiveram os quadrinhos chamados Vigilantes de Gotham. O Batman não participava, mas Gotham era atuante em todas as histórias, era importante em todas as histórias. Lembrando também que a Gotham do filme do Tim Burton de 1989, feita pelo Anton Furst, ganhou o Oscar e é tida por muitos a Gotham mais querida pelos fãs do Batman. Eu particularmente gosto da ideia de que você mescle a fantasia junto com a ideia de uma cidade real. E eu acredito que The Batman mostra isso muito bem. Ela tem os aspectos de fantasia, mas também não te deixa claro que se trata de uma cidade pulsante, uma cidade realmente viva. Quando se fala de Gotham, a parte visual é muito importante. E vocês perceberam uma coisa? A maioria do material promocional e o próprio filme, quem não assistiu, vai perceber o uso constante de duas cores, o preto e o vermelho, como por exemplo na minha camiseta. Essa inspiração veio lá atrás, veio disso aqui, Batman Animated Series. E vou além, a inspiração veio do episódio promocional que o Bruce Timm fez para a Warner para que a série dos desenhos fosse criada. O interessante é que esse piloto é praticamente um curta-metragem que eles desenvolveram para convencer a Warner. E acabou se tornando a apresentação original do desenho Animated Series, só que com algumas diferenças. No piloto você quase não via o rosto do Batman, você via ele praticamente como uma sombra. Outro detalhe, era muito mais violento. Então, esse projeto foi apresentado para a Warner, que fez o quê? A Warner chegou e pediu para que o Bruce Timm suavizasse os traços do Batman, mudasse algumas coisas, porque afinal de contas o Batman tinha que vender bonecos também. Mas mesmo assim, o Bruce Timm foi buscar inspiração nas Pulp Fictions coloridas da década de 30 e da década de 40, para fazer tanto os personagens do Batman Animated Series quanto a Gotham City. E isso permaneceu esse tom sombrio do preto e do vermelho. Um detalhe muito curioso, toda a primeira temporada do Batman Animated Series foi pintada em papel preto para que justamente desse a ideia maior da escuridão, a ideia maior de sombras. Isso, embora seja uma coisa muito interessante, não era a primeira vez que foi feito dentro da Warner. O Superman dos estúdios Fletcher, uma das melhores produções já elaboradas de animação, também foi feito da mesma forma, e o Bruce Timm admite que a sua inspiração foi o Superman dos estúdios Fletcher. Outro aspecto importantíssimo de Gotham não são seus edifícios, são as pessoas de Gotham, a população de Gotham. E isso é tratado e é importantíssimo no filme. Também inspiração dessa obra aqui. No filme, existe justamente um momento em que o Bruce Wayne está no meio das pessoas, né? Ele fala inclusive que a cidade está cheia mesmo no feriado. E em Batman Ano 1 tem uma referência curiosa que lembra muito o diálogo do Bruce em The Batman,
que é justamente quando o Batman está chegando em Gotham. Ele está vindo de avião e ele diz o seguinte: daqui de cima, tudo que se vê são torres de concreto e telhados cobertos de neve. O trabalho de homens que morreram há gerações. Daqui, a cidade parece um grande empreendimento. Devia ter pego o trem. Eu precisava estar mais perto. Precisava ver o inimigo. E nessa mesma sequência, o Bruce fala sobre as pessoas de Gotham, em como Gotham estava se mostrando uma cidade decadente. A mesma referência a gente pode ver em Bruce Wayne disfarçado em Batman Ano 1. E ele diz o seguinte: andei 20 quarteirões até o acampamento do inimigo. Uma caminhada muito educativa. Fui abordado por gays no Robson Park, caminhei no meio de súplicas e ameaças de toxicômanos no Finger Memorial, passei por sobre uma carcaça humana que estava dormindo em frente à missão Sprang. Por fim, o inferno, a Zona Leste. É difícil de acreditar, mas isso aqui piorou. Ainda nessa fala do Bruce, ele fala que a cidade é grande, que ele não pode estar em todos os lugares, né? E ele também comenta o quanto a cidade se corrompeu. Isso também é tratado em Batman Ano 1. Em determinado momento, o Batman invade um jantar na casa do comissário Loeb, que juntamente com ele estavam os mafiosos de Gotham, parte do Senado e parte da polícia de Gotham. E ele diz o seguinte: senhoras e senhores, vocês comeram bem, comeram a riqueza de Gotham, o seu espírito. O banquete acabou. De hoje em diante, nenhum de vocês estará a salvo. Um outro aspecto interessante em The Batman é que ele procura falar do passado da cidade de Gotham City. E não existe uma referência melhor para se trabalhar isso do que este livro, Wayne de Gotham. O livro fala das antigas famílias de Gotham, fala sobre os próprios Wayne, fala sobre a família da Martha Wayne, que era uma família mais focada em ser celebridade, socialite, enquanto a família dos Wayne era uma família mais focada nos negócios. Aqui, por exemplo, diz que o bisavô do Bruce era um beberrão que batia na mulher, mesmo com toda a filantropia que a família Wayne fazia, e que inclusive ele forçava Thomas Wayne a utilização de armas de fogo. Isso talvez explique de certa maneira que a aversão que o Batman tenha com as armas de fogo não seja apenas pelo fato dos pais terem sido mortos por um assaltante, mas que provavelmente era algo que ele tinha herdado de trauma do próprio pai. Outras referências que a gente vê no filme, por exemplo, o vídeo que foi vinculado, onde o Gordon conversa com o Batman e o Batman dá um soco nele e de repente ele é cercado por um monte de policiais, a gente pode ver a cena do soco está aqui em Batman Terra 1 e toda aquela sequência da delegacia lembra muito a sequência do game Batman Arkham Origins, que foi feito pela Warner Montreal, que é justamente o momento que você precisa invadir a delegacia. Você pode fazer isso de maneira stealth ou pode fazer da maneira mais difícil, que é justamente cair no meio de uns 30 ou 40 guardas e bater até não sobrar nenhum. Uma outra sequência, eu não vou falar o que acontece porque é spoiler, mas você vê algo muito semelhante, está no Cavaleiro das Trevas, justamente em cima do telhado da emissora enquanto o Coringa está se apresentando no programa. Se você está vendo no quadrinho, é o que eu falei. Se você está assistindo na animação, é no Cavaleiro das Trevas parte 2. A sequência no telhado é muito parecida com algo que acontece em The Batman e ficou fantástica essa sequência de ação. Eu não vou mencionar o Pinguim, porque ainda vamos ter uma série confirmada na HBO do Pinguim, que é inclusive baseada no filme talvez mais conhecido sobre um gangster de todos os tempos, que é Scarface. E também não vou falar da Mulher Gato, porque a Mulher Gato, o que a gente vê em The Batman é que ela ainda é um personagem em total construção. Mas vou falar de um outro que já está muito bem construído e ele aparece lá agora. Vou falar sobre o Charada. Em determinado momento nos Estados Unidos surgiu um livro chamado Sedução da Inocência, se eu não me engano, de um psiquiatra austríaco. E esse cidadão dizia que toda a rebeldia
dos jovens e das crianças americanas, a culpa era por causa dos quadrinhos. Esse livro repercutiu tanto que foi daí que começou as histórias de que o Batman dormia com Robin, daí que surgiu várias coisas assim, uma verdadeira caça às bruxas aos quadrinhos, tanto que foi criado um selo de aprovação. Se o quadrinho não tivesse esse selo de aprovação, o jornaleiro se negava a vender o quadrinho. Essa caça às bruxas gerou o fechamento de várias editoras. Muitos personagens foram apagados, principalmente os de Pulp Fiction, de terror e os quadrinhos de romance. E o Batman estava na mira desse pessoal. E o que fizeram? Foi o período do Dick Sprang, que ele transformou o Batman no Batman sorridente. Foi também esse período que surgiu Robin, o Menino Prodígio. Também nesse período que começaram a aparecer o Batcão, o Batmirim, o Batman enfrentando alienígenas, Batman no espaço. Tudo isso para quê? Para que o personagem fosse suavizado e escapasse dessa caça às bruxas. Durante a década de 70, graças a Neil Adams e Dennis O'Neil, o Batman volta para as sombras. E não só isso, volta como o maior detetive do mundo. E também praticamente muito parecido com o Batman do Robert Pattinson, inclusive até em altura e fisionomia. Quando aconteceu essa transição do Batman voltar às origens mais adultas, alguns vilões sofreram muito com isso, porque haviam se tornado muito caricatos. Posso citar um exemplo, o próprio Coringa. O Coringa, antes de A Piada Mortal, que foi o divisor de águas da história do Coringa, era um bufão, era um palhaço do crime e um vilão completamente idiota. A Piada Mortal nos fez enxergar um Coringa como um psicopata terrível e totalmente perigoso. Alguns vilões tiveram a dificuldade de fazer essa transposição do caricato para uma versão mais adulta. Entre eles, o próprio Charada. Nesse quadrinho aqui, Origens Secretas, os vilões de Gotham City, fala de uma história em que um produtor de TV ele quer conversar com pessoas ligadas aos vilões ou com os próprios vilões do Batman. E o único que ele consegue a entrevista é com o Charada. O Charada, ele era zelador de um lugar onde guardavam antigas decorações de Gotham. Lembram do filme do Tim Burton que tinha aquelas decorações exageradas de gatos, estátuas? Então, o Charada era como se fosse um zelador desse lugar. E quando vão entrevistá-lo, o tom do personagem é de quase uma aposentadoria. Ele diz que no período dele, em que ele travava as batalhas do Batman, era tudo divertido. Ele fazia charadas, ele tomava uns socos, ele ia preso ou ia para o Arkham e tudo se resolvia assim. Ele chega a dizer com admiração: poxa, hoje o Coringa mata pessoas. Então você olha nessa história que dá a impressão que realmente a transição da década de 60 para um Charada mais adulto não iria acontecer. Até que, durante ali a transição dos anos 90, surgiu uma história chamada Cidade das Trevas, que as capas eram inclusive feitas pelo brilhante Mike Mignola. Essa história, aqui no Brasil, ela teve um nome muito curioso: Charada Mortal. Nessa história, a gente vê um Charada tão sombrio quanto aparece no filme The Batman. O Charada ele faz um pacto com uma entidade, inclusive com sacrifícios humanos. A frieza dele é tão grande que ele pega um segurança e esse segurança pede que ele não o mate porque ele tem uma mulher e uma criança pequena. E ele diz: Charada, porque sempre diante da morte a pessoa alega ter uma família, como se isso desse mais direito dela de viver do que as outras. E ele sacrifica o segurança. Então, um Charada completamente sombrio, mais ou menos próximo do que a gente vê em The Batman. Uma outra curiosidade também: uma das melhores histórias já escritas recentes do Batman se chama Batman Silêncio, que a gente já mencionou aqui. E o mestre por trás das cortinas de toda uma trama muito bem elaborada é justamente o Charada. Então a gente pode dizer que no ano 2000
o retorno do Charada como um vilão de respeito veio através do quadrinho Silêncio. Um outro detalhe do Charada no filme The Batman: ele repete algumas frases que foram ditas pelo Coringa do Heath Ledger. Ele chega a dizer que o Batman o completa. O Batman, ele é o delírio dos vilões. Os vilões o culpam por serem como são. Isso me fez lembrar justamente essa animação. Segunda temporada do Animated Series, o capítulo 4. O nome do episódio é justamente Julgamento. E nessa história, a promotora que ficou no lugar do Harvey Dent, ela insiste para que o Gordon prenda o Batman. Porque ela diz que o Batman é responsável pela existência dos vilões. Essa promotora, ela é raptada pelos internos do Arkham e o Batman também. E justamente a promotoria é o Duas Caras, o juiz é o Coringa e o júri é feito totalmente pelos vilões do Batman. E a mulher que justamente culpava o Batman pela existência dos vilões tem que ser sua defensora. O curioso dessa história é que ela chega à conclusão do seguinte, que ela culpava o Batman pela existência dos seus vilões, mas que na verdade o Batman existia por causa desses vilões. A gente vê nas histórias de origens desses vilões, de todos eles, que a malignidade já existia neles muito antes da existência do Batman. O próprio Harvey Dent, durante o período que ele era promotor, ele já tinha atitudes desde a infância que já mostravam uma psicopatia. Então, o Batman, na verdade, ele é um efeito dos vilões de Gotham. Muitas pessoas estão comparando The Batman com Coringa. E eu já disse no começo, né, que tem N diferenças por questões de interesses, por questões de censura. Mas tem uma coisa muito semelhante nos dois filmes, quando se fala a respeito do povo e da cidade de Gotham. Ambos os filmes falam de questões atuais, questões sobre problemas emocionais, corrupção, privilégio dos ricos, privilégio dos brancos. Não por acaso James Gordon é um policial negro, não por acaso a candidata à prefeitura de Gotham é uma mulher negra, porque quando um diretor ele faz uma obra, não importa qual seja ela, ele tenta passar uma mensagem. Da mesma forma que o Nolan fez, colocando ali de forma sucinta mensagens políticas, mensagens de reflexão dentro da sua trilogia, tanto o Todd Phillips quanto o Matt Reeves fizeram isso nos dois filmes. Na verdade, The Batman e Coringa é um alerta. É um alerta. Um alerta de quando uma cidade tem um descaso com a sua maioria pobre, tem um descaso em relação às necessidades básicas do cidadão, a corrupção é sem limites, o que ela pode gerar. O tipo de monstro que isso pode gerar. Então fica aí tudo isso que a gente colocou para você assistir The Batman, para curtir o filme e se interessar ainda mais pelas outras histórias do Cavaleiro das Trevas. Um salve do velho Bruce.